Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa e vou caminhar contigo até a posse, irmão. Então se liga só, agora a gente vai estudar crase. E crase é um assunto teoricamente fácil, mas que derruba muita gente até por conta dos erros que tem no cotidiano. Você visualiza várias expressões com erro de crase, aí você acha que aquilo é o certo, aquilo vai cair na prova e te arrebenta. Então a gente tem que entender direitinho o conceito de crase agora, para depois começar a caminhar. Claro que a base da crase é fácil, mas nós temos diversas pegadinhas. Mas se você entender de forma bem consolidada a base, as pegadinhas você vai conseguir tirar de letra. A gente não consegue tirar essas pegadinhas de letra quando a gente não absorve o conceito básico. Mas absorvendo legal, a gente vai tirar de letra. Então se liga aqui agora, ó. Aí a gente vai estudar crase, deixa eu colocar aqui uma telinha em branco para nós, ó. Primeira pergunta que eu vou fazer para você que está em casa aí é qual é o nome desse camaradinha que está aqui em cima do A. É isso mesmo. Se a tua resposta foi crase, eu já te digo, você errou. Errou, porque aquilo ali não se chama crase. Aí tem gente que fala assim, mas peraí, sim, está querendo modificar a língua portuguesa? Aprendi a minha vida inteira que o nome daquele negócio ali era crase. Aprendeu nada, gente. Você não prestou foi atenção. O nome daquele camaradinho ali em cima do A não é crase. O nome dele é, ó, vou anotar aqui, ó, para você, ó. O nome desse camaradinho aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso A mais A. Então calma, que eu sei que é desesperador quando eu falo isso tudo, mas na verdade, aquele acento ali só marca isso, ó, que tem um A mais A. E só para mostrar que ele não é crase, e sim o acento grave que indica o fenômeno da crase, olha só a palavra dor. Ela já teve vários processos de variação diacrônica, que é a mudança da língua com o passar do tempo. Ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar à palavra dor. Concorda comigo que neste momento aqui, ó, teve ou não teve a fusão entre duas vogais idênticas? Teve. O nome deste processo é crase. Agora, isso cai na tua prova de língua portuguesa? Não. Mas isso cai em prova? Cai. Cai para quem? Cai para quem é da área de língua portuguesa. Um professor de língua portuguesa, recém-formado ou há muito tempo formado, sei lá, fez a graduação. Aí agora ele quer se aventurar em outras áreas. Quer fazer uma especialização, quer fazer um mestrado, ele vai ter que fazer prova. E aí nessa prova de especialização, nessa prova de mestrado, pode ser que a banca examinadora cobre este conceito aqui de crase que eu acabei de apresentar, que é um conceito mais abstrato, mais amplo, para ver se aquele profissional de letras conhece realmente esse conceito, sabe, domina realmente o que é crase, porque crase é a fusão entre vogais, pronto, acabou. E para lambuja ali, ver se aquele profissional conhece o processo de variação diacrônica, que é a mudança da língua com o passar do tempo. Agora, na tua prova, cai isso? Não. Mas vai cair crase? Vai. Em qualquer prova de língua portuguesa que se preze, cai crase. Mas olha só uma parada interessante. Essa crase da galera de língua portuguesa tem só um princípio gramatical. A tua crase, aquela coisinha pequenininha, bobinha ali, ó, tem 3 princípios gramaticais. Teoricamente, ela é mais complexa. Então, se liga só aqui, ó. Essa primeira crase aqui não é a fusão entre duas vogais idênticas? Então, é um princípio apenas fonológico e acabou. Agora, na tua crase aqui, ó, tem princípio fonológico? Tem, é o primeiro. Afinal de contas, é a fusão entre duas vogais idênticas também. Segundo princípio morfológico, segundo princípio gramatical, o princípio morfológico, pois agora eu tenho classes gramaticais diferentes. Eu tenho um a preposição e eu tenho um a artigo. E agora tem o terceiro e principal princípio gramatical, que tem a ver com a regra geral da crase, é o princípio sintático. Eu já mencionei aqui com vocês quando a gente foi estudar o verbo preferir lá na aula de regência. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior exige a preposição a e o termo posterior admite o artigo a.
E por que eu erro tanto se o conceito é tão simples? Porque a gente é preguiçoso e a gente só olha para um termo, quando na verdade eu tenho que olhar para dois termos. Eu tenho que olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Se liga só aqui, ó. Deixa-me só pegar uma canetinha preta aqui, ó. Aí eu coloco assim, ó. Eu me refiro, pontinho, pontinho, diretora. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Tem gente que vai chamar de termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura, é a mesma coisa, é quem está antes do A e quem está depois do A. Primeiro quem está antes, o termo anterior ali, o verbo. Nesse caso aqui, quem se refere a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição a, exigiu. Agora, e o termo posterior? Será que ele admite o artigo a? Como é que eu faço para saber se o termo posterior admite o artigo a? Vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que o anterior pede a preposição. Agora eu quero saber se o posterior admite ou não admite o artigo. Eu pego essa palavra, insiro no início de uma frase e vejo se vai caber o artigo ali. Dá ou não dá para dizer a diretora é bonita? Dá. Opa, então cabe o artigo. Então vamos lá, ó. Se tem preposição mais artigo, tem o quê? Tem o danado do a craseado, didaticamente falando. Mas aí você pode dizer assim para mim, Sidney, peraí, devagar com a dor. Eu não tenho essa facilidade, eu tenho dificuldade. Você falou aí, ó, quem tem certeza que o termo anterior está pedindo preposição, só quer saber se o posterior admite o artigo ou não? Ah, Sidney, eu não sei de nada, sei lá se está pedindo preposição, sei lá se está admitindo o artigo, e aí? Tem um jeito mais simples? Tem um jeito para resolver a minha vida? Tem. Tem um macetinho que a gente aprende desde a época do ensino fundamental, que é pegar o feminino, depois do A, e trocar por um masculino, para ver se acarreta a construção ao. Eu só vou mostrar para vocês hoje que isso nunca foi macete, isso sempre foi apenas a constatação da regra geral. Mas vamos ver como é que o negócio funciona na prática. Se liga só, ó. Tá aqui, ó. Vamos trocar aqui a cor da canetinha. Eu me refiro, pontinho, pontinho, ó. Vamos pegar diretor e vamos colocar diretor. Como é que vai ficar agora a nossa construção? Vai ficar, eu me refiro ao diretor. Opa! Se eu conseguir pegar o termo feminino, trocar pelo masculino e deu ao, é porque tem crase. Agora vamos entender o porquê da crase. No ao, o que é esse a? É a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o que é este o? Este o é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo o? Ah, porque o termo posterior é masculino singular. Então, quando for feminino singular, o artigo que vai entrar é o artigo a. Então, resumo da ópera. Se eu pego o feminino, que está depois do a, e troco para o masculino, e acarreta a construção ao, eu mato que tem preposição, mas artigo, logo eu mato que tem o quê? A crase, pronto. Aí você vai falar assim para mim, mas espera aí, Sidney, e o tal do ascraseado? Vamos lá. O que é o ascraseado, didaticamente falando? Ele é a fusão do a preposição mais o as artigo. Então, a única diferença que existe entre o acraseado e o ascraseado é o termo feminino que aparece depois. No acraseado, o termo feminino se encontra no singular e no ascraseado, o termo feminino se encontra no plural. Então, se eu pegar o termo diretora e colocar diretoras, dá para fazer a verificação? Dá, só que aí eu vou ter que trocar por um masculino plural, eu vou ter que trocar por diretores. E aí como é que vai ficar agora? Vai ficar, eu me refiro aos diretores. E neste momento, o que é o aos? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. E esse os é um artigo admitido pelo termo posterior. Mas por que artigo os? Ora, porque o termo posterior é
é masculino plural. Então, quando for um termo feminino plural, vai ser o artigo as, e aí por isso eu tenho o famoso as craseado. Então, ó, troco o feminino pelo masculino, deu ao, tem crase no singular. Pego o feminino, troco pelo masculino plural, deu crase, deu aos, aí eu tenho crase no plural. Essa é a regra básica, resumo da ópera, pronto, e acabou. Vai te ajudar na maioria das vezes? Claro que vai. Não só para fazer questões, como para produzir um texto. Estou na dúvida se tem ou não tem crase. Pego o feminino, troco pelo masculino. Deu ao, crase no singular. Deu aos, crase no plural. Mas, Sidney, e se não der o ao? Ora, não tem crase. Pode ser que você mude e aquele a vire um o. Se aquele a virar um o, significa que é um artigo apenas e não tem crase. E pode ser que aquele a continue apenas um a. Você não conseguiu botar o ao, nem conseguiu botar o o. Ficou o a do mesmo jeito, diante do feminino e diante do masculino. Não tem crase e significa que aquele a é apenas uma preposição. Porque para não ter crase, galera, basta não ter o a preposição ou não ter o a artigo.